trouxe a referência do sangue na Bíblia, né? A leitura lá do Levítico. Mas eu vou traçar um paralelo, né? Porque até onde eu saiba, não existe uma limitação de comida dentro do grupo da Testemunha de Jeová, né? Você pode... Com sangue. Qualquer coisa com sangue não pode. Qualquer coisa com sangue não pode. Pois é. Mas vem a questão, como é que você vai definir a ideia da carne com sangue? Porque lá em Gênesis 9:4 fala, a carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue não comereis. Exatamente. Ou seja, a pessoa tem que comer uma carne torrada para comer, ou você corta herol, porque você não pode correr o risco de comer a carne com sangue. E nesse caso, né, já aproveitando também a deixa, voltando à questão da transfusão, e se alguém da Testemunha de Jeová, por acaso, recebe uma transfusão que não saiba, existe uma consequência para ela dentro do grupo? Porque legalmente para o médico a gente sabe que não, né, pelo menos aqui no Brasil não, né, não sei em Portugal. Mas como é que o grupo trata essa pessoa também? Ok. Com respeito à questão do sangue, o que a Bíblia diz, claramente diz, começando em Gênesis, passando pela lei mosaica, é que o animal deveria ser sangrado. Ou seja, devia ser morto, sangrado, para o seu sangue sair. É óbvio que o sangue nunca sai completamente. Nunca sai completamente. A maior parte do sangue, ou cerca de 50% do sangue, pelo menos, reside no organismo e nos órgãos. A ideia de sangrar o animal, isto até mesmo interpretado pelos próprios judeus, é que era uma questão de demonstrar respeito pela vida do animal. Era um gesto simbólico. No fundo, quando o israelita matava o animal e o sangrava, ele estava simbolicamente a devolver a vida a Deus. A vida não pertencia ao israelita que matava o animal, pertencia a Deus. E ao sangrar o animal e ao devolver o sangue à terra, é como se estivesse a dizer a Deus, tu dás-me permissão para tirar esta vida, para eu me alimentar, mas esta vida não me pertence. Esta vida pertence-te a ti. E daí que os animais eram sangrados e o seu sangue era inutilizado, ou então, em alguns casos, poderia ser usado no templo, em rituais, não é, religiosos, lá no templo ou no santuário, antes do templo. Portanto, as testemunhas já vão entender desta forma. Elas entendem claramente que é um gesto simbólico. Ao se matar um animal, devolve-se, é como simbolicamente estando a devolver a vida a Deus. E aqui entra outra incoerência. Quando há uma transfusão de sangue, não existe morte de ninguém. Existe apenas a transferência do sangue, ou de componentes do sangue, de uma pessoa para a outra. É como se fosse um transplante. E é engraçado que nas próprias publicações das Testemunhas de Jeová, em algumas delas, elas fazem este paralelo, dizendo que é o transplante de tecido líquido e que funciona como um transplante. Assim também tem riscos, como um transplante. Portanto, se eu receber o sangue errado, eu estou sujeito a morrer. Da mesma forma, quando recebe um órgão, tem que saber se há compatibilidade do dador para com o receptor, tal e qual como a questão do sangue. Portanto, elas no fundo reconhecem que transfundir sangue é uma forma de transplante, não existe morte. Então, porquê é que é proibido? Não é? E é isto que muitas testemunhas de Jeová não entendem. Eu costumo usar esta ilustração para aqueles que nos estão a ouvir, para rebater o argumento das testemunhas de Jeová. Se o médico lhe disser assim, você não pode comer carne, mas mais tarde você tiver um problema de saúde e precisar de um órgão, um coração, um fígado, um rim, será que você vai pensar assim, não, espera lá, o médico disse que eu não posso comer carne, portanto, não posso aceitar o órgão? Será que iria usar esse argumento, essa lógica? Da mesma forma, mesmo que Deus tenha proibido comer sangue, não é a mesma coisa que transfundir sangue. Por isso os judeus, que até têm a chamada comida kosher, têm uma forma muito ritualística e muito cuidadosa de tratar a carne para não ter vestígios de sangue, eles aceitam transfusões de sangue e doam sangue. Então, os próprios judeus a quem a lei mosaica foi dada sobre o sangue, eles aceitam transfusões de sangue. Eles não entendem, como as testemunhas de Jeová
entendem que há uma proibição total do uso do sangue. Não, há uma proibição específica, clara na Bíblia, para os israelitas não comerem carne com sangue. Fora daí, não existe qualquer... Tudo o que vai além do que está escrito, não é? Como se costuma dizer. Tudo o que vai além do que está escrito não deve ser feito. Mas as testemunhas de Jeová fazem isso. Não apenas na questão do sangue, na questão, por exemplo, do Natal, na questão dos aniversários. Nada na Bíblia proíbe tais coisas. Mas eles condenam e proíbem como se estivesse claramente na Bíblia. E música também, ou tem algumas que podem, tem algumas que não podem, tem quem decide o que pode e o que não pode? Já agora, antes de responder a isso, lembra-me da parte final da pergunta, que é: se uma testemunha de Jeová receber uma transfusão de sangue sem saber, não foi ela que escolheu, sem saber, não lhe acontece nada. Só acontece algo a uma testemunha de Jeová se ela conscientemente disser: eu aceito uma transfusão de sangue. Neste caso, ela corre o risco de ser dissociada. O que é que isto significa? Nas testemunhas de Jeová existe a desassociação, que é quando os líderes, os anciãos, fazem um julgamento e dizem: você está fora do grupo, não a queremos mais cá, está expulsa. Isso é a desassociação. Quando é a pessoa que pratica algo e diz: eu não quero ser mais uma testemunha de Jeová, é chamada dissociação. É a pessoa que voluntariamente diz: eu não quero ser mais. Portanto, quando uma testemunha de Jeová conscientemente disser a um médico: eu quero uma transfusão de sangue para salvar a minha vida, e os anciãos souberem, porque há muitos casos em que eles não sabem, e a pessoa leva transfusões de sangue, às escondidas, claro. Nesse caso, a pessoa é considerada, ou pode ser considerada, dissociada. Ou seja, ela é expulsa, mesmo sem querer, mas usa-se aqui este termo dissociada. Até por questões legais. Porque assim eles podem dizer que não expulsam ninguém. É a pessoa que decidiu sair.